Olá, seja bem-vindo ao curso de Planejamento Estratégico em Serviços de Saúde. Vamos iniciar agora a nossa viagem para desenvolver um modelo de planejamento estratégico para o seu negócio, seja ele um consultório, uma clínica, seja ele um setor dentro de um serviço maior como hospitalar, ambulatorial. E nós temos nessa etapa 1, a apresentação do planejamento estratégico, ou seja, a apresentação do modelo que vamos utilizar para que, ao fim da 5ª etapa, nós consigamos melhorar ainda mais a sua forma de ver um serviço, a sua forma de ver as possibilidades na profissão. Então, a etapa 1 dentro do modelo, começamos agora. Inicialmente, essa reflexão é essencial, uma vez que, quando profissionais de saúde, nós somos preparados para o atendimento, para o acolhimento do nosso paciente. E muitas vezes não estamos preparados para pensar como nos planejar para entregar um serviço ou até mesmo um produto para o nosso paciente, para a comunidade que está envolvida com o nosso serviço. Então, primeiro, para começar um curso, nós vamos conceituar por que fazer um planejamento estratégico, uma vez que o paciente, o cliente, deveria, no nosso entendimento muitas vezes, saber para que serve o nosso serviço. E agora a gente já sabe que nem sempre é assim. Nem sempre a comunidade, a sociedade em geral, ou o próprio paciente, um familiar, o cliente do serviço, entende as diferenças na prestação desse serviço, e aí nós temos que saber como nós vamos atingir esse cliente, como nós vamos levar o melhor para ele. Então, por que fazer o planejamento estratégico? Primeiro ponto que eu posso dizer é que nós devemos conhecer o mercado, e esse mercado ele não é igual em regiões diferentes, ele não é igual com pessoas de faixa etárias diferentes, ele não é igual em profissões diferentes da saúde. Não é o mesmo mercado, não é a mesma clientela de um paciente particular, de um paciente de convênio. Então, quem é o mercado? Quem é o nosso cliente? Quem são os agentes externos ao nosso serviço? Desde fornecedores, parceiros, colaboradores, até mesmo os concorrentes. Sejam eles concorrentes que oferecem o mesmo serviço que nós, ou sejam os concorrentes às outras técnicas, às outras ferramentas, aos outros medicamentos, tudo que rodeia o mercado que envolve o nosso serviço e a nossa profissão. Então, aonde nós estamos inseridos? Nesse modelo de planejamento estratégico, nós trabalharemos ponto a ponto. Nós vamos dissecar nós mesmos, no que nós somos bons, no que não somos ainda, o que somos fracos, todas as oportunidades do nosso mercado, todas as ameaças, e diferentemente de quando isso é feito por uma pessoa, algo feito individual, quando feito em escala numa empresa, com uma equipe, a ferramenta é um pouco mais complexa. Nós aprenderemos, como tabular isso. Como que nós vamos pegar várias pessoas, unir o pensamento de todas essas pessoas que estão envolvidas na nossa equipe, como quantificar isso e como distribuir isso como uma cultura organizacional dentro de uma empresa. Porque a gente sabe também que, por vezes, quando a gente fala de conhecer o mercado, conhecer até mesmo internamente os nossos profissionais, nem sempre pensamos iguais. Nem sempre dentro da própria equipe nós congruímos por um caminho. Então nós vamos ter que quantificar isso para definir com todos os agentes envolvidos qual é o nosso negócio, qual é a prestação do serviço que nós vamos fazer, quem é o nosso público, o que envolve esse mercado, quem precisa estar envolvido nesse mercado, com quem nós precisamos interagir. E então, por isso que nós faremos esse curso de planejamento estratégico, e por isso que eu espero que isso seja um passo muito importante na tua carreira, para que isso seja um passo muito importante na evolução do negócio. E nós estaremos juntos nessas 5 etapas que eu vou apresentar a seguir, e seguindo essa receita, vamos dizer assim, do modelo. Não a receita de soluções, porque cada solução é para um negócio. Mas seguindo a receita do modelo, nós vamos aqui dar um up no teu negócio. Então, faremos isso para conhecer o mercado, conhecer nós mesmos e conhecer todos os agentes envolvidos nesse serviço.
Uma das coisas importantes, quando nós trabalhamos um planejamento estratégico, que é a proposta desse curso, nós pensamos que é necessário ampliar o que uma pessoa pensa, às vezes para uma clínica com 3, 4, 5, 10 pessoas, ou por vezes multiplicar para uma organização que pode ter 100, 200, 500, 1000 funcionários. Então, uma coisa importante é fazer com que todos possam se identificar com o seu trabalho. Eu possa me identificar com o meu trabalho e meus colegas também. Para isso, tem que ser claro a organização, a sua identidade, a cultura organizacional dela. Qual é o negócio dessa empresa? Qual é a missão dela? O que ela veio fazer? Aonde ela quer chegar? E essa identificação, os valores da empresa, só são possíveis se desenvolvidos em equipe. E aqui nós veremos na ferramenta como congruir essa equipe no mesmo sentido, como unificar, tornar uníssonos os pensamentos, torná-los padrão. Então, o planejamento servirá para a identificação do colaborador com o seu trabalho e também alinhar o que eu quero, o que eu espero, o que eu sei que posso ajudar com o que meus colegas precisam, o que cada setor desenvolve, o que cada pessoa numa empresa menor, que às vezes a pessoa é um setor, o que cada pessoa pode ajudar, qual é a atividade dela, onde a minha atividade interage com a do próximo, o que eu posso fazer para colaborar e o que eu sei que eu ainda preciso fazer para desenvolver um trabalho pleno, um trabalho que realmente auxilie e depois transmitir isso, o que cada uma das pessoas faz, o que cada uma deve fazer, o que é a cultura da empresa para que ela se engaje em algo maior, para que ela se engaje na cultura de uma empresa, consultório, clínica, hospital, laboratório. Lembrando, já surgiu na concepção do projeto, quando nós fizemos o escopo do curso, Eduardo, esse curso vai ser feito só para profissionais de saúde? Quando nós começamos a divulgar o curso, já veio essa pergunta. Ele é voltado para serviços, mas eu, fisioterapeuta, que fiz meu mestrado na área da engenharia de produção, criei esse modelo todo voltado para serviços. Então ele é voltado para a prestação de algo que não é produzido, não é um produto. O serviço é individual, o serviço está voltado na pessoa. Então esse curso é voltado para um prestador de serviços. Obviamente, durante todo o nosso curso, os nossos exemplos serão da saúde, uma vez que quem vos fala é um profissional de saúde. E o nosso exemplo de negócio todo foi feito voltado para a saúde. Todas as pesquisas, eu vou trazer modelo de pesquisa de satisfação, ele foi elaborado por colaboradores, para colaboradores da área da saúde e para pacientes, clientes da área da saúde. Tudo que foi feito em análises financeiras, análises humanas, qualitativas ou quantitativas, foi buscado na literatura material de saúde, sabendo então que cada público ele se comporta diferente conforme o que ele está buscando. Nesse caso, buscando um serviço de saúde. Então, tudo o que nós precisarmos de engajamento, de identificação, de trabalho, foi feito para isso. E nós vamos juntos trabalhar para melhorar você e a sua empresa nesse modelo de planejamento estratégico para serviços de saúde. Vamos seguir, então, pensando que se eu já me alinhei com a cultura de uma empresa, eu já sei o que a empresa espera de mim, eu já sei como que eu vou desenvolver um projeto, eu também vou precisar muitas vezes de indicadores. O indicador nada mais é do que algo que eu possa, de forma qualitativa ou quantitativa, avaliar se eu estou indo no caminho certo. Por exemplo, eu posso ter uma clínica que trabalha com convênios e particulares e eu precisar saber quantos são o número de pacientes ou quantas são as pessoas que precisam ser atendidas numa determinada especialidade, quantas pelo convênio, quantas pelo particular, quantos por hora, quantos profissionais eu preciso por paciente, quantos pacientes são a minha capacidade de atendimento por número de profissionais ou de salas. Então, durante o curso, nós teremos também o desenvolvimento de indicadores. E isso é na etapa 4. São 4 etapas. Digo para vocês que nós já estamos na etapa 1. A etapa 1 é a ambientação. É quando nós vamos apresentar para a nossa equipe, quando nós vamos apresentar para todos que estão envolvidos no serviço, o que é o planejamento estratégico. E depois passamos o cronograma.
Tudo isso é ambientação. Pense que o que eu estou fazendo contigo agora vai ser o que você vai fazer com a sua equipe no primeiro dia, no primeiro encontro de vocês. Teremos um grupo de planejamento estratégico da nossa empresa, a primeira reunião, e vai ter agora uma apresentação sobre isso, é a ambientação. Então estamos nos ambientando e discutindo o porquê não é só atender melhor, e sim pensar mais sobre o serviço. Pensem que o serviço é como se fosse um organismo vivo. Ele também precisa ser nutrido, ele também precisa de engajamento. Cada pessoa que trabalha no serviço é um órgão, ele é uma parte do serviço. E se ele estiver engajado, esse organismo funciona melhor. Uma das formas desse organismo saber se ele está bem ou não, como nós sabemos o quanto precisamos ingerir de alimento, de líquido, um organismo empresarial precisa saber quantos pacientes ele precisa, quanto material ele precisa, quanto estoque ele precisa, qual é a satisfação do seu cliente, indicadores quanto à cultura organizacional. Nós veremos que a empresa tem que ter valores próprios. Os funcionários, os sócios, todos envolvidos, stakeholders, que são empresas ou agentes parceiros que cooperam com o nosso serviço, precisam ter os nossos valores e precisam entender, talvez eles não tenham, mas eles precisam entender quais são os valores da nossa empresa. E a partir desses valores nós podemos criar indicadores, quantificar o que será necessário para que a empresa se desenvolva e chegue onde ela espera chegar a partir do planejamento que nós vamos desenvolver nessas 5 etapas. E a partir desses indicadores nós podemos ter metas quantitativas, numerar isso. Hoje eu tenho X pacientes, eu espero ter Y pacientes. Para chegar lá, nós teremos os planos de ação, que estarão também na 4ª etapa do nosso projeto, do nosso planejamento estratégico. Nós poderemos ter metas dentro do nosso plano de ação para 1 mês, para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos, mas vale pensar que não é uma meta como um sonho. Ela está dentro de um projeto que precisará de agentes, precisará de equipes envolvidas e trabalhando para que a gente atinja os resultados. Porque um resultado, ele não é colhido como uma fruta não é colhida se eu não semear, se eu não regar, se eu não nutrir. Então nós trabalharemos esse projeto não só de uma forma, chegaremos lá, sejam felizes. Não é só isso. Criaremos estratégias. Estamos aqui para desenvolver um curso com 5 etapas, onde se tenha estabelecimento de indicadores, se crie meta para um indicador. Pense no indicador. Eduardo, o que é um indicador? Um indicador vai ser um elemento. Digamos se fosse, preciso atender, meu indicador é número de pacientes dia. A meta é o número de pacientes dia que a gente precisa para manter um serviço na condição que nós planejamos. E o plano de ação? O que nós teremos de ação externa, de ação interna? O que vai ter com redes sociais? O que vai ter de campanha por datas comemorativas? O que nós teremos de atrativos para os serviços? Como que nós faremos as avaliações? Quais campanhas serão criadas a partir dessas avaliações para atingir, aí sim, resultados técnicos que façam com que a gente tenha mais indicações? Então, os planos de ação é para que a gente atinja as metas. E as metas foram criadas em cima dos indicadores. Esses indicadores nós veremos entre a etapa 3 e a etapa 4, para que na 4 montemos nossos planos de ação. Parece bastante coisa, né? Mas nós vamos trabalhar isso item por item, secaremos item por item e nós temos várias aulas para ir trabalhando e construir o seu planejamento estratégico, do seu negócio. Usar o modelo para você. Aqui nada mais é do que um modelo apresentado na sua organização. Onde nós estamos agora, falando de planejamento estratégico, na etapa 1. Lembra que eu falei? Nós estávamos primeiro explorando o que era um planejamento estratégico, apresentando um pouco do que é o planejamento estratégico e ambientando a equipe. Esse slide que você está vendo agora é o início da ambientação. Aqui as pessoas, os seus colegas, ou seus sócios, ou seus funcionários, ou seus parceiros, seus associados, eles estão vendo como nós vamos trabalhar dentro da sua empresa. Digamos que nós tivéssemos presencialmente uma reunião semanal. Essa primeira reunião é exploratória e ambientação. Então nós estamos dizendo, pessoal, precisaremos de X semanas que veremos à frente e tudo depende de como você vai se organizar. São reuniões diárias, semanais,
quinzenais. Então o tempo cronológico depende também da disponibilidade da sua equipe. Se farão reuniões presenciais, se utilizarão aplicativos para fazer à distância, mas o modelo aqui se apresenta a ambientação. Como que nós trabalharemos isso durante um determinado período de tempo, que você vai definir se vai levar 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas, depende do tamanho do seu projeto. Feita a ambientação, explicaremos para os nossos colegas que na próxima semana entraremos, ou no próximo mês, a partir do que eu falei anteriormente, entraremos na etapa 2, que é uma etapa chamada principal, etapa onde nós definiremos aqui a nossa cultura organizacional. Qual é o nosso negócio? O que nós fazemos? Por vezes, isso não é claro. Vemos empresas de saúde que começam, digamos, com a fisioterapia. Falo por ser agora fisioterapeuta. E ela começa, vou alugar um consultório para um psicólogo, vou alugar para um nutricionista, teremos um massoterapeuta, teremos um espaço de treinamento funcional com um profissional de educação física. Chega uma hora que a sua própria marca não diz mais o que o serviço que está sendo entregue ao seu paciente ou ao seu aluno efetivamente ocorre. Então nós temos que definir qual é o negócio, o que nós somos e o que nós fazemos. Obviamente isso não é para injetar um serviço. Não é porque eu tenho, digamos, uma academia que eu preciso passar o resto da vida sendo uma academia. Mas eu preciso saber se o meu negócio envolve captação também de parceiros de outras profissões para que eu seja um centro multiprofissional. Se isso acontecer, vai ser importante definir se eu busco sócios, se eu busco parceiros, se eu busco locatários, pessoas que aluguem meu espaço. Então, na fase principal, com a cultura organizacional, começaremos definindo o nosso negócio. Qual é a nossa missão? Explicaremos à frente. Nossa visão de futuro. Quais são os valores que norteiam, quais são as nossas crenças, são os nossos valores. E montaremos depois, então, numa terceira etapa, uma matriz SWOT, uma matriz fofa. Ela é feita para uma pessoa física, individual, ela é muito fácil de fazer. Agora, quando ela é feita em uma empresa, ela já se torna um pouco complexa, porque nós temos que quantificar de forma que pode ser feita de números iguais, ou seja, da mesma quantidade para todos os colaboradores de uma empresa. Podemos definir se faremos só com os nossos supervisores, gerentes ou responsáveis técnicos. Podemos definir se será feita só com sócios. Podemos dar pesos diferentes para sócios, supervisores e colaboradores. Então nós montaremos uma matriz composta, uma matriz feita por várias pessoas, uma matriz que precisará ter peso. Algumas vezes pesos iguais, outras pesos diferentes. Eu vou explicar para ti depois lá na etapa 3 como nós montaremos isso. E quando nós consolidarmos a nossa matriz, nós saberemos qual é a situação da empresa hoje, caso ela já exista. Nós podemos estar trabalhando aqui no seu projeto. Conversei já com mais de um colega agora no lançamento, quando nós fizemos do curso de gestão de carreira, eles dizendo que, não, dessa minha gestão de carreira, agora eu vou construir o trabalho para minha clínica. Ora, se eu vou partir de um consultório para uma clínica, quem fez gestão de carreira já montou a sua matriz individual. Agora nós vamos consolidar nesse projeto, a partir do entendimento da empresa e não mais da pessoa, em que situação nós estamos. Se nós estamos numa situação que é hora de investir, se é uma situação que é hora de recuar, se é uma situação que nós temos que corrigir ainda alguns pontos fracos, se é uma situação que nós temos que nos aproximar das oportunidades, isso é fantástico. E eu vou mostrar aqui à frente, na etapa 3, como consolidar. Depois, isso que eu estou fazendo contigo é o que você vai fazer com seus colegas. Lembra disso. Nós estamos na ambientação da etapa 1. Nada mais estou fazendo do que um briefing do projeto para que você apresente para os seus colegas e diga, ó pessoal, nós estaremos juntos tantas semanas fazendo tal coisa. É o que eu estou fazendo contigo agora. Então não espero e não espere você também estar entendendo todas as ferramentas e todo o mecanismo desse curso agora. E o que nós estamos fazendo agora é apresentando em um quadro um fluxograma. Esse fluxograma é o que você apresenta para o colega para justificar o porquê que nós precisamos de 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 15 semanas. A gente já fez projetos aqui de mais de 20 semanas. Então, desde planejamento estratégico, indicadores de desempenho, mapeamento de processo, isso pode ser infinito, porque você retroalimenta o sistema. Isso é importante. Retroalimenta o sistema. O meu indicador de hoje, que era um dado importante, pode não ser um dado importante amanhã. Ou uma meta de hoje pode não ser uma meta importante de amanhã. Então o sistema tem que ser retroalimentado.
Eu posso ter um indicador que eu já atingi, agora a meta não o indicador que eu já atingi, a meta do indicador eu já atingi, agora eu vou fazer uma nova meta. O tempo faz com que muitas vezes, não só o tempo cronológico, mas o tempo, algumas coisas, fatores externos acontecem e fazem com que todo o cenário mude. A gravação de um curso online é uma mudança de cenário. Esse é um curso que foi feito originalmente presencialmente, compartilhamos já com salas de 20, 30 colegas, já tivemos em congressos com 200, 280 colegas falando sobre isso presencialmente. Mas a mudança do cenário fez com que agora a meta também seja entregar isso para você na sua casa. Porque você não pode estar comigo presencialmente, indiferentemente do motivo que tenha feito isso, data, localização, física, está em outro estado, um desafio seu que lhe impede de sair da sua região. Então, as mudanças, você tem que explicar para os seus colegas que elas acontecerão. Esse sistema é vivo, a empresa é viva e ela se retroalimenta. Então, falei isso para lhe lembrar que esse sistema não é estático. Ele é um modelo que se retroalimenta a partir de tudo que entra nele. O que entra nele é o resultado das nossas ações, que podem acontecer de forma mais rápida ou mais lenta do que o esperado, ter um resultado melhor ou menor do que o esperado, a partir de inúmeros fatores que, dependendo da situação, a gente vai avaliar isoladamente. Bom, lá na etapa 4, avise seus colegas que nós criaremos grupos de trabalho. E nesses grupos de trabalho, nós criaremos os indicadores e começaremos a formular objetivos. O que nós queremos? Quais são os objetivos da nossa empresa? E para cada objetivo, eu posso ter 1, 2, 3, 10 estratégias. Digamos fosse, meu objetivo é consolidar minha clínica no meu bairro. Meu objetivo é ter tal serviço ou conseguir tal profissional para trabalhar aqui. Não é uma estratégia que vai resolver todos os meus problemas. Então, para um objetivo, eu terei inúmeras estratégias. E aí, ao fim de tudo isso, nós vamos para uma última etapa. Nós montaremos uma matriz de desempenho, onde nós conhecemos já nessa matriz de desempenho quem é a nossa empresa, qual é a cultura dela, já conhecemos os nossos pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, compilados de todos os colaboradores que nós decidimos que vão participar do projeto, formulamos objetivos, dos objetivos inúmeras estratégias, quantificamos as estratégias, o tempo que nós vamos colher o feedback delas, que é para saber esses resultados, e aí vamos montar uma matriz de desempenho e um mapa estratégico, gente. Esse modelo foi feito para ajudar. Esse modelo inicialmente foi criado no ano de 2014, a partir de modelos existentes na área de planejamento estratégico, e quando eu construí ele na engenharia de produção, ele tinha um objetivo, que era fortalecer o nosso negócio, o Instituto Golden. Ele foi criado lá em 2014, nessa mesma conversa que a gente está tendo. Preciso estudar algo que me permita me desenvolver outros colegas e ter um negócio sustentável em saúde. E a partir daí, nós fomos melhorando ele, adaptando, criando novas ferramentas a partir do que vem vindo na literatura, e nós vimos que precisava ser feito, porque a indústria é muito comum, na indústria, ferramentas que medem serviços. É muito comum em multinacionais, mas não havia um modelo de planejamento estratégico na época para uma clínica de fisioterapia. Algo que me desse dados financeiros, dados humanos, dados comportamentais, dados de cultura organizacional, números que me permitissem avaliar se o negócio funciona ou não funciona, quando que eu preciso ou não de um novo colaborador, quando que eu posso crescer ou não, qual é o espaço físico que eu preciso para um serviço, por quanto tempo eu posso manter o serviço nessa condição sem alterar valores que eu cobro ao meu paciente, e a gente vai fazer isso. Vai ser incrível e nós faremos isso em 5 etapas. E é isso que você vai passar essa nossa aula de hoje na primeira reunião, que foi a reunião da etapa 1, que foi exploratória, apresentou o porquê falar de planejamento e o porquê fazer uma ambientação com a sua equipe. A partir daí você vai dizer para a sua equipe que nós nos encontramos para falar da cultura organizacional, que equivale à nossa próxima aula na etapa 2. Combinado? Agora, nós ainda temos mais uma informação importante que você vai ter que apresentar para a sua equipe. O que você vai apresentar? Para falar para eles que nós temos que alinhar expectativas, que nós temos que desenvolver o nosso negócio, você vai ter que apresentar um cronograma. Eu apresento aqui um modelo de cronograma que pode ser seguido por você nesse desenho ou pode ser adaptado conforme as suas condições.
Aqui é um cronograma. Antes era um fluxograma, o fluxo do projeto. Agora é como que o fluxo desse projeto vai acontecer durante o tempo. Quantas semanas eu preciso para que ele aconteça. Nesse caso aqui, ele vai poder demorar de 8 a 9 semanas. Por que de 8 a 9 semanas? Tanto que se você somar é intencional, nós vamos ver que embaixo no desenho do projeto ele fala 9, lá em cima ele fala 8, porque a avaliação em mapa estratégico de 1 a 2 semanas. Essa segunda semana pode ser para que eu coloque em prática ou monte um grupo de trabalho e depois discuta se os meus números são ou não razoáveis. Eu confira a partir da etapa 4 para 5, se nós estamos todo com ele sob controle. Então você consegue fazer em 8, mas se você quiser revisar todo o sistema e ver se ele foi realmente efetivo, amplia lá a última semana para 2 reuniões e aí seriam 9 semanas. Primeira semana é o que nós estamos fazendo, ambientação. É onde nós estamos conversando com a equipe, é onde eu estou conversando contigo sobre o que é o planejamento estratégico. Próxima semana, nossa aula 2, a nossa segunda etapa. Se bem que a nossa segunda etapa não é uma aula, né? A nossa segunda etapa é uma de negócio, uma de divisão e uma de valores. Então a nossa segunda etapa vai ser maior do que isso, elas são 4 aulas. Mas você vai conseguir fazer isso em uma reunião com a sua equipe, que pode expandir para 2. Na aula que vem eu te explico como expandir de 1 para 2. Depende do tamanho da equipe. Dependendo, por exemplo, eu tenho 10, 12 pessoas, talvez em uma semana você não consiga concluir. Eu vou explicar como levantar em palavras-chave, como as pessoas podem votar durante a semana as principais palavras e como vocês podem montar a partir das principais palavras a construção de negócio, missão, visão e valores, pontuando pelo número de colaboradores. Se forem poucos, você vai fazer isso em uma semana. Mas não se preocupe que na próxima aula a gente vai falar disso. Depois, análise de ambiente, interno e externo, essa é a etapa 3 do nosso projeto. Indicadores e objetivos e os planos de ação são a etapa 4 do nosso projeto. E por último que eu falei, a matriz de desempenho e o mapa estratégico é a última etapa, a etapa 5, é onde nós concluímos, temos um cenário completo da onde estamos e do que nós queremos fazer para chegar no lugar que foi definido a partir da nossa próxima aula. Então esse aqui é um cronograma que eu te convido a montar o seu. Por enquanto, deixe sem o espaço de semanas quando montar o seu, porque vai depender das aulas para que você consiga montar também qual vai ser o seu desenho, qual é a tua possibilidade e a partir daí você numera lá embaixo, se é uma semana, se é um dia, porque podem fazer uma semana de reuniões. Daqui a pouco é uma empresa que está parada agora para fazer isso, nós vamos desenhar tudo isso em uma semana, faremos um intensivo. Cada um vai fazer o seu jeito, mas o cronograma é importante. É muito difícil entrar num projeto sem saber quando ele acaba, porque ele não é um programa, ele não é algo intermitente. Esse projeto de montar o planejamento estratégico, ele tem início, meio e fim. A matriz de desempenho é a que se retroalimenta, mas o projeto tem que ter uma duração. Nesse convite que eu faço para ti, monta ele com a tua equipe em até 2 meses. Se puderem fazer 2 reuniões por semana, vai montar ele em 1 mês. E aí, a partir disso, a gente vai ter um cenário lindo, vai ter um cenário preciso, mais próximo do preciso, porque também não conseguiremos ter controle de tudo, veremos isso quando fizermos a SWOT, que ambiente externo, por exemplo, não depende de nós. Ambiente externo é o que está acontecendo lá fora. Legislação é um exemplo, nós não fazemos as leis, então ela não depende de nós. Como está determinada profissão no mercado, como ela vem sendo sentida no mercado, não depende de nós, ou uma técnica. Tivemos agora a situação de paralisações, né? Teremos situações de greve que podem interferir no nosso negócio. Outras vezes, booms positivos, pode ter uma Olimpíada que interfere positivamente porque tal serviço é divulgado. Ambientes externos nós não controlaremos, mas depois disso, acredite que nós teremos muito mais conhecimento sobre a nossa empresa, ou sobre o nosso setor, ou sobre o nosso consultório, a partir desse modelo de planejamento estratégico de serviço de saúde. A partir daí, nós concluímos a nossa etapa 1, a apresentação do planejamento estratégico, fizemos a ambientação do programa, expliquei o que eu e você vamos fazer nas próximas aulas, para que em 5 etapas possamos concluir esse curso e desenhar o seu planejamento estratégico a partir desse modelo de planejamento estratégico em serviço em saúde.
Me despeço aqui, bons estudos e nos vemos agora na etapa 2, na aula em que iniciaremos a nossa cultura organizacional. Tchau, tchau!